Quero saudar a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Quero lembrar também 2017, ano de ser útil de verdade. Que desafio! Quero lembrar, ou quando eu ouvi e vi ano de ser útil de verdade, comecei a resgatar e lembrar alguns personagens bíblicos que foram úteis, como o caso de Isaías, que é o nosso texto base. Nós tivemos um outro também que eu quero lembrar e compartilhar com os irmãos para que nos sirva de inspiração, para que possamos então ler e cumprir, que possamos ser úteis de verdade. Este personagem é Josué. Então, no livro de Josué, capítulo 1, a partir do verso 6, diz assim: Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas para onde quer que andares. Então, Josué foi um destes que escolheu ser útil. Eis-me aqui, usa-me a mim. Que esse seja o seu desafio pessoal, que não fique escrito só aqui na frente, mas que você leia, pense: Deus, como posso ser útil? Ore, assim como fez Josué. Ele assumiu uma grande missão no lugar de Moisés, que era levar o povo à terra prometida. E ele fez uma escolha: ser útil. E Deus falou para ele: esforça-te. Deus não falou assim: olha, vai lá que vai ser fácil. Não, se esforce e tenha um bom ânimo. Que seja assim 2017, na sua e na minha vida. Quero convidar a irmã Teresa. Nós vamos ter um solo da parte da irmã Teresa. Você possa usar este momento para refletir, orar, colocar sua vida diante de Deus.
nós estaremos neste momento orando, intercedendo uns pelos outros. E se algum irmão quiser vir aqui à frente, nós estaremos orando, pedindo, clamando ao Senhor para que Ele nos ajude diante de nossas necessidades, diante de nossas aflições, ou talvez agradecer por tantas bênçãos que Ele tem derramado sobre nossas vidas. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, que toda a honra, que toda a glória, que todo o louvor, que toda a adoração sejam dados eternamente ao Senhor Jesus, porque só Tu és digno de receber a honra, a glória e toda a adoração. Nós reconhecemos que só o Senhor é Deus e que não existe um outro lugar melhor em relação ao qual estamos neste instante. Na Tua presença, Deus, é o melhor lugar que podemos estar. E nós agradecemos o privilégio que o Senhor nos dá de estarmos juntos, como igreja, reunidos para adorar e bendizer o Teu nome, para ouvir a Tua voz através dos cânticos, através das leituras, através da exposição da Tua palavra. Meu Deus, muito obrigado. E fale aos nossos corações. Queremos agradecer ao Senhor pelo cuidado, pelas bênçãos que Tu tem derramado, ó Deus, sobre nossas vidas. Ó Deus, percebemos a Tua bênção sendo derramada copiosamente sobre nossas vidas. Meu Deus, muito obrigado por tamanha bênção, a maior de todas elas, o milagre da salvação. E queremos aqui reconhecer a nossa pequenez, a nossa incapacidade e reconhecer as nossas falhas diante do Senhor. E pedir que mais uma vez o Teu bendito, precioso sangue seja derramado sobre nossas vidas e haja assim o milagre do perdão de nossos pecados. Lava-nos, purifica-nos de toda a imundície, de todo o pecado. Senhor, também queremos externar diante do Teu altar as nossas súplicas, as nossas ansiedades, as nossas dificuldades, nossas limitações, Senhor. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha, em alguns casos, realizar tudo, porque não temos condições, ó Deus. Então, em nome de Jesus, alguns irmãos têm as suas necessidades voltadas para a área do trabalho, talvez a ausência do mesmo. Meu Deus, visita, abençoa os Teus filhos. Outros, ó Deus, estão com problemas de saúde, e eu quero citar aqui, ó Deus, a vida da Maria Catarina, que está com síndrome do pânico, a Maria de Lourdes, Senhor, que está com problema de câncer, e outros tantos irmãos, meu Deus, que estão passando por dificuldades na área da saúde, e eu peço que o Senhor nos visite neste instante e toque a Tua mão de poder em nome de Jesus. Que o Senhor seja com as famílias, aquelas que estão com problemas, que o Senhor seja com elas, que o Senhor possa ir, ó Deus, ao encontro dessas necessidades, e se houver a necessidade de restauração, que o Senhor possa restaurar, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome, e proteja aquelas que estão de pé das astutas ciladas de Satanás. Abençoa os Teus filhos, dá sabedoria vinda do alto dos céus para que tomem decisões que precisam ser, ó Deus, tomadas, talvez essa semana, esse mês. Meu Deus, orienta o Teu povo em nome de Jesus. Seja com as pendências judiciais, ó Deus, seja com as mães que estão talvez a esperarem os seus filhos, gerando em seu ventre. Que o Senhor abençoe essa gravidez, em nome de Jesus. Abençoa os irmãos que precisam fazer uma viagem, que o Senhor seja com eles, em nome de Jesus. Muitas são as nossas necessidades, muitas são as nossas limitações, Senhor. E por isso clamamos a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor ajude a cada um dos Teus filhos em suas necessidades. Opera, Deus, de acordo com a Tua boa, perfeita e agradável vontade.
E nós oramos agradecidos com a fé que o Senhor colocou no coração de cada um de nós. Oramos gratos, sabendo que o Senhor fará o melhor por nós. Em nome de Jesus. Amém. Hoje somos convidados a abrir os nossos olhos espirituais para o que Deus tem a revelar às nossas vidas. Por isso vamos continuar adorando. Desde manhã participamos de cultos, já estivemos adorando em casa e agora vamos pedir ao Senhor que Ele abra os nossos olhos espirituais para ouvir e ver a sua vontade. Cantemos. Debaixo do céu, sobre a terra, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual nós possamos ser salvos. E este nome é Jesus. Ele deu a sua vida em nosso favor.
podemos nos achegar quebrantados diante da sua presença. E merecer a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Joel. Profeta Joel, capítulo 2. Profeta Joel, capítulo 2. Iremos ler alguns versículos. Mantenha a sua Bíblia aberta, porque iremos ler e comentar, lendo e comentando. Joel, capítulo 2, versículo 10. Joel 2, 10. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. Enquanto só esse versículo, sobre o pé,
Nós estamos começando um novo ano, novo tempo. A irmã Rose recebeu no WhatsApp lá, alguém falando que este ano vai ser maravilhoso, porque 2017 é 3 mais 10, mais 7, mais não sei o quê. Então, na numerologia, tem tudo para dar certo. E na Bíblia, diz o seguinte, embora os números na Bíblia tenham significado, fora da Bíblia nem sempre. A Bíblia diz o seguinte, que vão aumentar os terremotos, vão aumentar as enchentes, os vulcões. Não sei se o irmão soube, se o irmão assistiu, viu na televisão, entre o Maranhão e o Piauí, o Brasil teve um terremoto de 4,7. Já pensou? 6 e pouco já faz um estrago danado aqui no Brasil. Vai se preparando, quem mora em apartamento e tal, assim, prédios altos, né? Vai pensando bem nisso daí, porque lá entre os dois estados desse terremoto. O Brasil sempre tem, mas é tão pouco. Às vezes tem no Chile, é sentido em São Paulo, mas bem fraquinho. Vai aumentar a violência, as coisas ruins, tudo vai aumentar. Porque o ciclo da vida é assim. As pessoas, quando vê uma crise muito grande, elas buscam Deus, creem, se santificam, depois o tempo vai passando, vai se perdendo desvios, a idolatria, pecados, tudo que você pode imaginar que você tem visto e ouvido vai acontecendo. E as coisas vão se complicando. E aqui diz, o sol e a lua se endurecerão. E Jesus falou sobre isso. É interessante pensarmos nisso. Se nós também pesquisarmos e lermos a Bíblia assim mais vezes, você vai perceber que, pelo menos na minha interpretação, o mundo já era para ter acabado há muito tempo. Mas nesse período, quando Deus está querendo acabar o mundo todo, Ele acaba mudando um pouco os planos e dá mais uma chance. Então temos profecias que já era para o mundo ter acabado. Aí Deus dá mais um pouco no prazo de validade. Era para acabar, depois Deus aumenta. Quando Jesus veio ao mundo, era para o mundo ter acabado. Porque Jesus veio para se cumprir, fechar tudo o que precisava. Mas os judeus, que é o povo de Israel, que aqui o profeta Joel está falando dele, é um povo representativo, um povo que tem um sacerdócio dentro de Deus, eles não aceitaram Jesus. Aí Deus provoca mais um pouco, aí Jesus cria a sua igreja e vai fazendo a sua obra, pregando, e Jesus fala que de novo vai haver terremotos, guerras, rumores de guerras, vai haver violência, fome, peste, em todo lugar, uma repetição. Mas por quê? Porque Deus prolongou um pouco mais o prazo do fim do mundo, por circunstâncias. Então, na minha teologia não estava escrito, no ano tal, no meio tal, nos feitos da fundação do mundo vai acabar. Não estava escrito assim, não. Nós vamos ler agora os versículos 11 e 11 a 14. E o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá sofrer? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, eis com jejuns, e com choro, e com pranto, rasgai o vosso coração e não os vossos vestidos, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, e compassivo, e tardio em irar-se, e grande beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará possível bênção e oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Aqui, portanto, nós vemos o profeta Joel, naquela época, antes de Jesus, Deus falando, convidando as pessoas. Desde o começo da Bíblia, Deus dá oportunidades, convidar, crer ou não.
Padre Ian, você pode comer do fruto da árvore ou não, isso é livre-arbítrio. Deus não determinou, Eva vai comer na hora tal, dia tal, isso é assim que eu decidir. Não, melhor é não. Mas se comer vai ter prejuízo. Então Deus vai dando oportunidades, chances, falando, e aqui ele está falando ao povo de Israel, para que eles se convertessem. E fala assim, não com choros, aliás, com choros, mas não converter com o coração, diz ali, certo? E rasgar o coração e não os vestidos, porque muita religiosidade às vezes é exterior, pessoas se ajoelham, andam quilômetros carregando uma cruz, pessoas fazem uma porção de coisa, mas só exterior, só no corpo. E Deus fala assim, precisa ser de dentro para fora, tem que ser com convicção, com certeza, você tem que rasgar o coração. Você tem que buscar a mim com jejum, com choro, com pranto. E diz ali, quem sabe o Senhor se arrependerá? Porque antes desses versículos, no capítulo 1 de Joel, Deus está dizendo, virá um grande exército, vai destruir tudo, mas principalmente as outras nações, aqueles que são contra o povo de Deus. Por quê? Por causa da incredulidade deles. E por quê? Porque se o povo de Deus se arrependesse, buscasse o Senhor, Deus transformaria a história, toda a história ali. No versículos 15, 16, diz assim, tocai a buzina em Sião, santificai o jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos, os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem, 17, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam, poupa teu povo ao Senhor, e não entregues a tua herança ao pobre, para que as nações façam escárnio dele. Porque direi entre os povos, onde está o seu Deus? Aqui é o seguinte, então Deus falando, convidando o pessoal a se consagrar, a buscar o Senhor, a mudar de vida, porque eles estavam longe de Deus. Na história nós vemos no passado que Deus convidou o povo ao arrependimento tantas vezes, e ninguém queria se arrepender. Aí Deus enviou o dilúvio na esperança de que os que sobrassem, que eram 8 pessoas de uma família, de uma árvore, só 8, de toda a humanidade, só tinham 8 pessoas que Deus podia acreditar. E Noé fez uma arca, ele entrou na arca, e todos os outros morreram. Deus começa novamente uma história. Mas o que acontece? Não demora muito, está todo mundo pervertido. Passa o tempo, mais para frente, Deus chama Abraão, fala de uma nação, e Abraão está ali no lugar, e no lugar tinha 2 cidades, uma chamada Sodoma e outra Gomorra. E quem lê a Bíblia, poucos versículos mostram a realidade do mundo hoje, igualzinho Sodoma e Gomorra. Deus fala através de Abraão, fala ali para Ló sair da cidade, que Deus vai destruir. Mas antes Abraão fala para Deus, Deus, mas se tiver ali 50 pessoas, Deus diz, eu não destruirei. Aí ele fala 45, não destruirei. 30, não destruirei. 20, não destruirei. 10, não destruirei. Não tinha naquelas 2 cidades 10 pessoas para poupar a destruição. Hoje nós vivemos um tempo parecido. Temos muitas igrejas evangélicas em tudo quanto é lugar, temos muita coisa por aí se apresentando, sendo oferecida, e nós vemos as pessoas buscando. Eu recebi do irmão Cláudio mesmo um artigo que ele pegou na internet sobre jejum para as suas células se comerem. Isso te renova, Deus diz nova de medicina. Nós tivemos ontem um dia de oração e jejum. Sabemos que poucas pessoas acabam vindo. Era sábado, um dia comum, tal, coisa assim.
Mas os irmãos sabem que tem pastores, não vou nem lembrar outras denominações, tem pastores batistas que são contra o jejum. Dizem, não, a igreja não precisa fazer mais jejum hoje, porque foi naquele tempo, porque se você orar, Deus resolve tudo, porque isso, porque aquilo. Você sabe por que os pastores fazem isso? E não convidam a igreja deles para o jejum e oração? Porque eles não estão afim de ficar na presença de Deus. Já pensou ficar sem comer no dia? Muito sacrifício. Então eu vou arrumar desculpa, vou fantasiar, vou falar um montão de coisa, menos eu vou ficar lá 1 hora de jejum. Nesse aqui artigo, para que as pessoas que têm o costume de fazer jejum, ocasionalmente, não precisa ser assim todo dia, nem todo mês, mas várias vezes, não pode ser uma vez só por ano, ele tem a possibilidade, a chance, e até acontece isso, de ele aumentar 30% o prazo de validade dele. Ele pode viver 30% mais a sua vida natural, porque as células enfermas, quando você fica em jejum, as sadias comem as células doentes. Então você é curado só por ficar em jejum. Veja que maravilhoso, trabalho de medicina. Então ontem os que vieram já vão ficar mais uns 3 meses, certo? Entendeu? Então nós vemos quanta possibilidade. Agora, se algumas igrejas evangélicas descobrirem isso, eles vão cobrar, né? R$100 por doação, não sei o que, aquilo lá, certo? É outra coisa. Mas a realidade do dia de oração e jejum é para que a gente se consagre, faça a revisão de vida, que busque o Senhor e se consagre ao Senhor. E o texto aqui diz, né? Buscar o Senhor. Diz assim, os sacerdotes, os pastores, os ministros, a liderança da igreja devem buscar o Senhor com jejum, com pranto, com quebrantamento, com consagração mesmo. Buscar de verdade. Deus olha para mim e mostra o pecado. Nós fazemos oração e jejum aqui na igreja desde que a gente chegou aqui na igreja. Primeiro feriado de carnaval que eu estava aqui na igreja era pequenininha, 12 membros, eu falei assim, ó, nós vamos tirar um dia de oração e jejum. Terça-feira, carnaval, enquanto o povo está pulando lá, nós estaremos nos humilhando diante de Deus. Deram as 4 irmãos. Nós ficamos o dia todinho, terça-feira, carnaval diante do Senhor. Eu creio que é uma das vezes, para que Deus abençoasse o povo de Deus, que é esta igreja, foram esses dias de oração. Por isso que Ele nos convida para isso que nós buscamos. E um dia de oração e jejum não é só para pedir por enfermidade, emprego, podemos fazer isso. O dia de oração e jejum é para consagração, é para buscar realmente o Senhor, é para se consagrar ao Senhor. No Salmo 133, que foi escolhido ontem para o dia de oração e jejum, vamos lá no Salmo 133, você deixa sua Bíblia aberta, versículo por vez. Salmo 133, versículo 1 diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Foi escolhido a equipe que montou o programa, os irmãos, o pastor Jean, que estava junto. Então nós tivemos esse tema, esse versículo como base, o versículo 1. Versículo 1. Salmo 133. Sabe o que esse versículo está dizendo? Parece, quando a gente lê assim, que assim, é bom os irmãos não ficarem brigando, ficarem com rixa com o outro, falando mal, seja na igreja principalmente. Aqui no caso era o povo de Israel, era uma nação, ou a família. Mas o que Deus está nos dizendo é um pouco mais amplo, um pouco mais largo. Quando ele diz assim, nesses salmos, indo pesquisar lá no coração de Davi, de Deus, no original, lá nos manuscritos, quando ele diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, é união de pensamentos, de sentimentos, de ação. O que seria isso? Então, onde nós, juntos aqui devemos pensar a mesma coisa.
Vamos agora fazer algum exercício. Será que todos nós pensamos assim? Pensamos assim, eu creio que Jesus é o Filho de Deus e quem crê nele vai para o céu. Se nós pensamos todos iguais, então é isso que o pessoal está querendo, que nós vamos unindo pensamentos. Agora, se é de culinária, se é de férias, se é de curso para fazer, cada um pode ter o seu pensamento, não dilui a unidade, o propósito de Deus para com a igreja, com o seu povo, que é a igreja hoje, antes era o povo de Israel. Irmãos percebem? Então, nós quando queremos fazer um dia de oração e jejum, é um dia para que toda a igreja achasse que seria bom, seria necessário, que era isso importante, pelo motivo de que num dia de oração e jejum, a primeira coisa que devemos fazer é a revisão de vida. Revisão de vida, onde cada um deve ver onde pecou e pedir perdão, se confessarmos, ele nos purifica. Aquela doutrina da salvação fica aí na caixinha do banco. Arrependimento, confissão, confessar que pecou, arrependimento, fé, certo? É isso daí para que a gente tenha segurança. Você ficar o dia todo buscando o Senhor assim. Eu contei hoje para o irmão Donato, a gente conversou um pouquinho. Uns anos atrás eu trabalhei como líder dos homens, treinando outros líderes aqui na igreja, e nós estávamos com 70 homens na segunda-feira nos reunindo. E aí eu convidei os homens para um dia no sítio, todos eles, ninguém deveria faltar. Eu falei para o mundo, nós vamos para o sítio, todos nós no sítio, ninguém é para faltar. No sítio tinha piscina, quadra de futebol, outras coisas, churrasqueira, galpão, tinha de tudo. Falei, nesse sítio nós vamos tirar um dia de oração e jejum. Ninguém vai comer nada, nem água, nós vamos tomar aqui uma fonte de água limpinha, fresquinha. E os irmãos foram. Nós começamos a oração e jejum 9 horas da noite, alguns foram dormir 10, 11 horas já em jejum, depois das 9, acordaram, fomos para o sítio 8 horas da manhã, ficamos até 6 horas da tarde. 70 homens da igreja do sítio. Cantávamos 10 minutos ali em frente à churrasqueira do galpão e depois nos espalhávamos nos sítios. E eu tenho essa imagem até hoje na minha mente. Eu olhava assim, os homens um ajoelhado, erguendo as mãos, falava, você tem que falar com Deus em voz alta, não para os outros ouvirem, para você ouvir, o diabo ouvir e Deus ouvir, embora Deus veja o pensamento. Confissando pecados, revisão de vida, arrependimento, declaração de fé, e em pé, sentado, olho aberto, andando, um longe do outro, um espalhado, cada 50 minutos, os irmãos espalhados, você olhava os homens ajoelhados, em pé, andando, clamando ao Senhor, buscando o Senhor ali naquele sítio. Das 8 da manhã que saímos aqui até 6 da tarde. E um irmão teve uma grande ideia. Ele convidou um amigo que não era crente. Não sei se ele esqueceu que era nosso jejum, né? Mas convidou. E o amigo foi lá. O amigo não sabia orar, eu disse, meu amigo orar, eu falo, você responde. Eu falo, você vai falando, você vai repetindo. Aquele amigo não crente começou a orar. Você viu ele durante o dia todinho, ajoelhado, em pé, falando com Deus, fazendo revisão de vidas. Quando nós saímos à tarde, pela fé, nós cremos que aqueles 70 homens estavam lavados, remidos no sangue de Jesus. Valeu a pena? Não posso fazer um piquenique, tirar férias, é outra coisa, certo? Pode até almoçar de vez em quando. Mas, um dia como ontem, deveria ser um dia de revisão de vida, buscar o Senhor. Eu não conheço quase igreja nenhuma que faça isso. Eu não conheço pastores que falem de revisão de vida. Ainda ontem ou hoje, de novo, nos lembramos de que o irmão Gerson também fez, os irmãos sabem, e nós, quando o pai dele também estava enfermo lá em Suzano, ele pediu, eu fui lá visitar o pai dele no hospital, e lá com o pai do Gerson, que não era crente, eu orei, fiz a revisão de vida.
ele foi repetindo comigo. Peço perdão dos meus pecados, eu reconheço que eu errei, eu falhei, eu pequei, Deus, mas eu te peço perdão. E eu falava, ele repetia, eu segurava na mão dele, se é de verdade, você segura a minha mão. E ele segurava com fé. E ele falava, eu creio que Jesus me perdoou. E creio que o Senhor me perdoou, e sou justificado, e agora eu sou salvo e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Revisão de vida no Hospital do Padre Gerson. Então nós cremos que Deus deu uma chance e que hoje Ele está com os céus. Para isso. Essa é a vida, esse é o jejum, essa é a oração, esse é o objetivo. Deus da igreja de Jesus. Só que as igrejas estão todas perdidas. Agora, aqueles que querem fazer parte, tem uma igreja lá perto do sul, está escrito assim na placa. Culto 19h30, depois 20h30, balada. Se quiser, põe igreja. Não tem igreja para tudo. Tem igreja de todo tipo. Realiza todos os desejos da carne. Mas a igreja de Jesus, o povo de Deus, devia buscar um jejum, oração, um quebrantamento, rasgar o coração. Às vezes eles têm costume, quando se arrepender, rasgar o vestido. Não que adianta ficar rasgando o vestido de todo mundo sem mudar de vida. Então tem que mudar de vida mesmo. No segundo versículo do Salmo 33 diz assim: porque viver em união, a igreja de Deus, de Jesus, é como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos. Quando o sacerdote, uma pessoa era consagrada, eles derramavam azeite na cabeça, significando consagração, significando separação, significando uma renovação de propósito, é como se fosse um batismo, hoje nas águas. Isso era consagrado. E aquele azeite, aquele óleo descendo, vinha descendo pela gola, vinha descendo pelas vestes. E por que ele fala dela? O cara não era sumo sacerdote. Ele passava por isso, ele consagrava muitas pessoas. E aqui nas vestes dela tinha 12 pedras. Cada pedra simbolizava uma tribo que haveria de vir ali, que estava existindo, certo? Mas também simboliza as pedras. Pesquise na Bíblia, pesquisei, é precioso. O nome das pedras, a ausência das pedras, algumas vezes quando o querubim caído tem a ausência de pedras, as 12 pedras, no Apocalipse as 12 portas e as 12 pedras, é precioso esse estudo. Faça essa pesquisa na sua Bíblia. E aí então descendo até as pedras, significando que Deus estava aceitando a consagração através da vida de Arão, de toda a nação, das tribos, de todos aqueles que através da busca do sacerdócio santo fosse uma busca sincera do Senhor. E então era o significado. Então não era só, embora é bom os irmãos saberem, assim como o jejum prolonga a vida, fosse cientista, provou isso, está no mundo todo provado. Aquele óleo também, sabe uma coisa boa que tinha quando eles derramavam azeite na cabeça das pessoas? Era muito comum as pessoas terem piolho. E quando enchia de azeite, matava tudo a piolhada. E a pessoa ficava muito tempo sem coçar a cabeça. Sempre tem o segundo benefício, sempre tem o segundo benefício. Tudo que Deus fez espiritualmente traz benefício material, social, se nós buscarmos e formos até o Senhor. No versículo 3 diz assim: como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Viver em união de pensamentos espirituais, da aceitação do plano de Deus, e todos trabalhar por isso, de sentimentos, cremos em Deus, amamos o Senhor, Jesus é nosso Salvador, de ação, vamos honrar, glorificar, vamos jejuar, vamos evangelizar, vamos cantar. Então essa união de pensamentos, de sentimentos, de ação, é como orvalho no monte de Hermon.
Monte do Hermon faz parte de uma cordilheira ali. E interessante, muito interessante. Esse Monte do Hermon tem 3.000 metros de altura, altitude. E interessante é o seguinte, que tem 3 picos. Nesse Monte do Hermon tem 3 picos. Por que 3? Porque o número 3 na Bíblia sempre simboliza espiritualidade, mundo espiritual. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. 3 são os que testificam nos céus. Também, Jesus, quando Isaías fala Santo, 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 porque ele queria que se tornasse espiritual a declaração dele. 3 picos. E foi nesse monte que Jesus subiu e, orando a Deus, ele transfigurou-se diante de Deus com os outros discípulos. Coincidência? Então nós imaginamos Deus ali presente, Deus o Espírito Santo e Jesus simbolizado nos 3 picos, Jesus sendo transfigurado e Deus falando que ele é o Filho de Deus. E nesse Monte de Hermon, no topo dele, 3.000 metros, tem neve, porque tem neblina no vale o tempo todo, e fica neve o tempo todo, e lá em cima é gelado, e aquela água daquela neve vai derretendo o ano inteirinho, porque lá embaixo do monte, 3.000 metros mais abaixo, é muito quente, mas lá tem plantações, por causa da água que desce e vai regando aquela terra. Meus irmãos, quando buscamos a Deus no monte do Senhor, irmão traduzido significa montanha do Senhor. E nessa montanha, quando buscamos a Deus, a fonte da água viva, Jesus é a fonte da água viva, e pura e perfeita que nos dá a vida. Mesmo que desçamos ou vivamos nos lugares ruins da terra, como hoje é este mundo, o Senhor nos alimenta e nos sustenta, nos alimenta. Por isso que nós vemos, e está até escrito aqui, porque nele está aqui, diz assim, Monte de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. No Monte de Sião, no Monte Hermon, que Jerusalém era ali um pedaço dessa cordilheira, e ali Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Só em Deus, só em Jesus é para sempre. Aqui na terra não é para sempre. Tudo que existe, que você conhece, que você viu, não é para sempre. Tudo vai desintegrar, vai acabar, vai diluir, vai para o buraco negro, nunca mais se falará sobre isso. Mas para sempre, só na presença de Deus. E um dia, quem sabe seja esse ano, todo mundo acha que nós temos um maravilhoso, nós podemos, quem sabe Deus optou por trazer este mundo o fim. Por quê? Porque as igrejas estão perdidas. Porque o mundo está deteriorado, está virando Sodoma e Gomorra totalmente. Porque está tudo sem condições nenhuma. As igrejas, revisão de vida, nos falam sobre isso. Oração de jejum para a consagração, nos fala sobre isso. Viver a vida espiritual verdadeira, nos fala sobre isso. E nós então estamos aqui esperando o quê? A Nova Jerusalém. Nova Jerusalém, onde só vai entrar lá nessa Nova Jerusalém aqueles que fizerem uma decisão. Perguntaram para mim assim, por que umas pessoas vivem 10 anos, outras morrem com 20, outras com 50, outras com 100, com 80? Bom, o prazo de morrer, na época de morrer, não tem nada a ver. Cada pessoa que vive toma consciência de que existe, que é uma pessoa, ela está aqui só para uma coisa, ela nasceu. Para ela dizer, eu quero ou não a vida eterna de Jesus. Só para isso. Porque o resto aqui não leva a lugar nenhum. Tudo passa, tudo acaba, tudo desaparece para morrer. Então a vida é um teste. Qual a nota que você está tirando do seu teste? Se você fosse avaliado hoje por Deus, sem pecado, mais ou menos, 9, 10, 5, 7, abaixo de. Antes abaixo de 5 estava reprovado, agora abaixo de 7, né?
certo? Que nota você tiraria? Que nota as igrejas tirariam? Os irmãos leem a Bíblia, vão ver, querubins não poderão entrar nos céus porque pecaram, anjos não entrarão porque pecaram, anjos que já nasceram santos com salvação de tudo, eram salvos, perderam a salvação. E você tem a chance de hoje também naquele monte celestial, um novo lugar, terra prometida, Jerusalém, onde só entrarão aqueles que se decidirem de verdade por Jesus Cristo, por viver vida de santidade, não viver em pecado, pagar o preço e ir até o fim. E todos conseguem, porque a Bíblia nos diz que nós temos domínio próprio. Quando Jesus foi tentado, 40 dias no deserto, em oração e jejum, ali ele disse, não há toda tentação. E ele foi vencido. Você pode dizer não. Mas por que você não fala isso? Porque você gosta. Se não gostasse, você falaria, não é verdade? Tem pessoas que não gostam de Tiago, quando já fica ali, né? Não gostam de Jerônimo, né? Outros têm vergonha de dizer, acabam comendo, certo? Mas nós temos o livre-arbítrio de dizer não ao pecado, Deus nos deu essa liberdade. Só vai para o céu pessoas que tiverem autoridade sobre si mesmos. Porque lá nas ruas de ouro, você vai estar lá e vai falar não. Senão você vai querer pegar ouro e pôr no seu bolso. Né? Lá onde tem as coisas, tem a árvore da vida. Você vai querer comer do fruto da vida. E nós poderemos comer, porque a árvore da vida lá do Apocalipse simboliza a pessoa de Jesus. Onde lá nós estaremos. Só ao estar na presença de Jesus, seria como um monte de irmão, teremos a água da vida e o alimento da vida para sempre. Porque o corpo espiritual não precisa comer, não precisa de alimento, não tem metabolismo. O corpo espiritual vive do pão da vida, que é Jesus, na água da vida, que é Jesus. Então nós estaremos ali. E quem sabe, seja esse ano, a pessoa se fosse hoje à noite, que maravilhoso, amanhã, né? Vamos escolher o dia de data, assim, como 10 de janeiro, né? Que data bonita, certo? 2017, você estaria disposto, você está pronto, as igrejas estão prontas, você avalie, não é julgar, não é falar mal, não. Você acha que a secretariada que tem por aí, aqui no céu, bispo, apóstolos, pastorado, pastores que tem por aí, que se vão falar, você acha que eles vão para os céus? A Bíblia diz, se pecarmos voluntariamente, depois de termos conhecido a verdade, já não há mais lugar de arrependimento. Você acha que esses sábios, doutores, professores, pregadores não sabem que estão pecando e errando? São os que mais sabem. Então não tem lugar de arrependimento. Vai todo mundo para o inferno. Mas uma Jerusalém celestial, lugar celestial, momento todo especial, Deus tem preparado para aqueles que amam, para aqueles que buscam, para aqueles que tomam decisão de verdade, para aqueles que deixam para lá e perdem muitas coisas aqui. Todos nós perdemos ao tomarmos essa decisão. É bastante comum perdermos muita coisa, mas quando chegarmos no final da nossa vida, veremos para sempre a bênção, porque lá é que Deus ordeina. O monte do Senhor, não esse monte do Senhor aqui em Jerusalém, na Palestina, mas na presença do Senhor, nos céus, no paraíso, veremos para sempre no lugar celestial. E isso é possível, tudo é possível, principalmente com revisão de vida, consagração, busca ao Senhor de verdade, tomando a decisão. Ninguém é obrigado, Deus fala, quem quiser pode. O que as pessoas matam, né? Deus fala, pode matar, só que você vai arcar com as consequências. Porque a pessoa rouba, você fala, pode roubar, o problema é seu, você vai ter que buscar caro. Pessoas tentam enganar Deus na igreja, eu sou crente, não sei o quê, mas o Pai Deus sabe que não é, não tem nada, está cheio de pecado. O problema é dele. Deus não obriga ninguém para os céus.
Só vai para o céu, Deus fala, quem quiser, venha e tome de graça a água da vida. Deus fala, buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Quando se fala, Deus, olha para mim, vê se há pecado aí. Se você perceber, se arrepende, peça perdão, e viva essa pureza do Senhor Jesus. Ele pode te abençoar, pode te ajudar, pode responder a oração, pode dar emprego, pode curar a enfermidade, pode aliviar sofrimentos, mas cada um só pode por si mesmo. Você não pode ajudar ninguém, nem ninguém pode te ajudar. É você com Deus em Cristo Jesus. Então um dia nós estaremos livres, nós estaremos libertos. É um lugar maravilhoso, mas pelo que eu vejo, pelo que eu entendo, pelo que eu compreendo, eu sei que eu imagino que pouca gente vai para os céus. Pouca gente vai para isso. Se no tempo de Noé, que era toda a humanidade, que já naquela época eles calculavam mais de 1 milhão de pessoas, pelo menos uns 2 milhões de pessoas, só 8 entraram na água. O resto tudo morte. Sodoma e Gomorra, apenas 3 pessoas que saíram da água. Saíram 4, mas uma olhou para trás, ficou desejosa, morreu. Tinha tudo para ser salvo, mas o coração dela estava lá em Sodoma e Gomorra. Onde está o seu coração? Pense bem. Vamos orar. Senhor Deus, tivemos ontem o dia de oração e jejum. Foi maravilhoso. Glória a Teu Deus, porque o Senhor estava aqui. O Senhor falou, pelo menos alguns. Nós queremos ser esses alguns, mas eu sei que o Senhor desejaria que fosse toda a igreja, até as crianças, os noivos, até os idosos, que todo mundo estivesse em oração e jejum dentro de ti. Mas nem todos podem, nem todos querem, nem todos acham importante. Mas um dia na presença do Senhor vale mais do que fora dele. Estamos aqui. Se alguém hoje se arrepende, pede perdão, faz propósito de jejuar por conta própria, algum dia o Senhor receba esse propósito, essa vontade. Desde agora o Senhor já começa a abençoar. Se a tua igreja mais dias assim te buscar, e se ajoelhar, se consagrar, e sair daqui, ó Deus, como aqueles 70 homens daquele sítio, onde a glória do Senhor estava sobre eles. Esteja a glória do Senhor sobre esta igreja. A salvação, purificação, a mesma glória que teremos nos céus do paraíso, na Jerusalém celestial, cidade santa, cidade do Senhor. Eis-nos aqui, receba-nos pela fé. Nós cremos que o Senhor nos viu, que o Senhor perdoou pecados agora, e que o Senhor salvou. Em nome de Jesus. Carros pela cidade, correndo contra o tempo, distantes no vazio, atormentados pelos mares de uma era turbulenta e sem alívio. E eu
aí no meu lugar, tão sublime. Jerusalém, Jerusalém.
Adoremos em espírito e em verdade.
teremos a oração final. Que bom que você escolheu estar aqui hoje. Culto dedicado ao Senhor. Acredito que Deus sai com o coração feliz de ter recebido este culto. E Ele tenha recebido como um cheiro suave. Convido a igreja a se colocar em pé. Santo e amado Deus, é muito bom, Senhor, estar em Tua presença, Te adorar em espírito e em verdade. Papai, Tu és bem-vindo em nosso meio e nós não queremos somente prestar esse culto aqui ao Senhor, mas queremos continuar na semana Te adorando, bendizendo, louvando e engrandecendo Teu santo nome. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por se fazer presente em nossas vidas. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja na vida de cada um aqui presente agora e para sempre.